ficou em pé aqui um bom tempo. E aí, a Luciana estava falando que agora à noite ele viria, agora está pegando o certificado dele também. Pastor Edenilson, por conta, né, a gente tinha um número de falta, mas o pastor Edenilson precisou faltar por conta do ministério. Acho que dentro dos 3 meses, o pastor Edenilson acho que fez 3 sepultamentos. Então foram 3 aulas que ele deixou participar. Teve aula também que ele foi fazer visita lá no Rio. Então, assim, todas as faltas dele foram faltas abonáveis, que não tinham como. A gente estava ali se revezando. Ou ele faria o sepultamento, ou eu faria o sepultamento. Era justamente no dia que eu dava aula. Então ele ia fazer o sepultamento e eu ficava dando aula. E aí não tinha como ele estar presente nessas aulas. Então depois ele vai estar pegando o certificado dele também. Que bom estarmos aqui nesta noite. E aí eu convido a você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite, pedindo que Ele venha estar nos aperfeiçoando nesta noite, em nome de Jesus. Nós agradecemos o Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado por estarmos aqui nesta noite e que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações. Nós te agradecemos que a Tua boa mão tenha operado e agido a nosso favor. Seja o centro, seja tudo em nossas vidas. Nós te agradecemos pela Tua fidelidade, bondade e compaixão eterna. Seja conosco onde estivermos, Senhor Deus. E nos conduza em perfeição e amor nesta palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, meu Pai. O ventilador está com mau contato. Agora eu acho que foi. Queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Estava lembrando desse texto, não é o texto necessariamente que nós vamos trabalhar. Mas aí, semana estava olhando lá o calendário da Páscoa. E aí estava lembrando da nossa Santa Ceia aqui no domingo passado. E aí, nós tínhamos um número muito pequeno de pessoas aqui na Santa Ceia. Embora nós tenhamos aí 2 ceias por mês, uma diurna e outra noturna. E aí, esse texto me veio essa semana. Jesus, quando ele faz a última Santa Ceia, no caso, a última ceia com os discípulos, que a gente chama de Santa Ceia. Jesus, nos 3 anos que ele esteve, ele fez ceia todos os anos com os seus discípulos, mas a última é registrada, que é o padrão e o modelo que nós temos, onde a transição da ceia tradicional dos judeus passa a ser a ceia da igreja. E aí Jesus fala assim, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14. Ele diz: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Então olha que Jesus está aqui à mesa, e ele diz o quê? O que ele diz ali? Tenho desejado ansiosamente. Então, para nós entendermos que o momento de Santa Ceia, ele não é somente uma escala mensal. Precisa haver esse desejo no nosso coração todo mês. É inconcebível um crente ficar 30, 60, 90 dias sem tomar Santa Ceia. Pode ser por escala de trabalho, por enfermidade, uma série de fatores. Mas esse desejo ardente de estar participando da mesa do Senhor precisa arder no nosso coração. Se o próprio Cristo ansiava estar com os apóstolos, nós precisamos ter esse mesmo desejo. Esse desejo não pode ser diferente no nosso coração. Ele deixa claro: estou ansioso, estou desejando ansiosamente. Lucas deixa claro aqui a fala do Senhor. E nós precisamos entender que a Santa Ceia, ela é uma das premissas, uma das doutrinas fundamentais da igreja. A igreja, ela não existe sem a presença do Senhor, sem a presença da Santa Ceia, sem a presença do batismo.
Então são instruções que são necessárias para nós, como igreja, desenvolver. Então o crente, ele não vem na Santa Ceia, tem alguma coisa aí que não está funcionando. Ele perdeu a perspectiva daquilo que a Bíblia nos instrui, daquilo que a Bíblia nos ensina. Então participar da Santa Ceia não é simplesmente um ritual, não. É uma bênção que o Senhor nos deixou. Porque todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, nós estamos anunciando a volta do Senhor. Porque a instrução de Paulo para a igreja de Corinto era, não é só uma refeição. Lá atrás a Santa Ceia era diferente. Havia realmente uma refeição. E aí na igreja de Corinto, era cada um por si, Deus para todos. Porque lá cada um levava a sua comida, e aquilo que era para ser um momento de comunhão, era um momento de, eu como o meu, você come o seu. Se você não tiver para comer, sinto muito lamento. Então estava tudo errado, e Paulo traz a instrução de que este momento não é somente um momento de refeição. É um momento de nós lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz. Porque quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, nós também lembramos do sofrimento que Ele teve para nos conceder a vida eterna. Então nós precisamos trazer isto à memória. Não é só o momento de estarmos participando aqui, através do simbolismo do corpo e do sangue do Senhor. É um momento de nós anunciarmos para o mundo, o Senhor está voltando. A contagem regressiva está acontecendo, o relógio não para de correr, é tic-tac, tic-tac. O Senhor vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vem para buscar a sua igreja. A sua igreja, a sua noiva, que anela pela presença do noivo, que aguarda a presença do noivo, que anseia, que anela pela essa presença desesperadamente. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos lembrar. Embora nós estejamos este ano, no ano do discipulado, e eu poderia estar falando de discipulado aqui, mas eu quero trazer aqui uma palavra para nós lembrarmos de coisas básicas. E aí, tanto quando o pastor André Gomes esteve aqui no ano passado, e também o pastor Guilherme Dalier, nós estávamos conversando, e aí nós estávamos falando da necessidade de falar do óbvio. Falar do óbvio. Tomar Santa Ceia é uma questão de princípio. Não deveríamos ficar falando disso, mas é necessário falar disso. Porque olha só a quantidade de bancos aqui, num culto de Santa Ceia. A igreja tinha que estar lotada. Nós somos mais de 300 pessoas listadas no hall de membros da igreja. Mas nós não temos 300 pessoas aqui. Nós temos 324 cadeiras aqui. Olha só, olha para o seu lado. Está cheio? Alguma coisa está acontecendo. Então aquilo que é óbvio, a gente precisa falar. Não deveria. Porque como eu falei, é óbvio. Mas, se está assim, a gente precisa falar novamente. A gente precisa voltar a tocar nesse assunto. Pode ser, a gente tem irmãos aqui, que esta hora estão no trabalho, que trabalham por escala. Domingo que vem vão estar aqui, mas esse domingo estão no trabalho. Não é isso, diácono? A gente tem irmãos assim. Hoje não estão aqui por quê? Estão de plantão. Mas a gente tem gente que está em casa. Então a gente precisa falar daquilo que é óbvio. Não deveríamos, e não sou eu que estou falando não, é o autor da carta aos Hebreus que está falando. E aí eu queria que você fosse lá na carta aos Hebreus, capítulo 5. A carta aos Hebreus é uma carta que o autor escreve para a igreja que pertencia ao povo judeu como um todo. E essa igreja que tinha ali as raízes no judaísmo. E aí ele faz várias menções a respeito da supremacia de Cristo. O livro de Hebreus é um livro fantástico, simbólico, cheio de simbolismo, que você acha todo o simbolismo lá do livro de Levítico, você acha dentro do livro de
de Hebreus, de uma forma transcrita para a igreja, mostrando agora como Cristo é a manifestação daquilo que estava oculto dentro do Antigo Testamento, é manifestado em Cristo agora no Novo Testamento. E aí ele vai dizer que Cristo é superior a Adão, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior a Arão, Cristo é superior aos anjos, não existe ninguém semelhante a ele, a obra que ele fez é perfeita. Ele é o grande sumo sacerdote, aquele que além de oferecer a oferta, ele é a própria oferta. Ele não ofereceu uma oferta em favor do pecado do povo, ele se ofereceu como uma oferta agradável a Deus. Por isso que ele vai em silêncio, porque ele vai como ovelha para o matadouro, em quem não havia dolo, em quem não havia mancha, em quem não havia marcas. Ele simplesmente entregou a si mesmo, porque ele não poderia ser uma oferta obrigada, ele tinha que ser uma oferta voluntária. Por isso ele entrega-se a si mesmo. E aí o escritor de Hebreus está falando com esta igreja, uma igreja que tinha uma raiz dentro do judaísmo. E aí ele vai falar: eu não deveria estar falando isso com vocês, mas precisamos falar do óbvio. Precisamos estar tocando nesse assunto. Poderíamos estar falando de outros assuntos. Poderíamos estar falando, como eu disse, de discipulado, que é o tema do nosso ano. Mas nós precisamos nesse dia estar falando de rudimentos elementares, básicos. Base da igreja. Base da nossa doutrina. Não é usos e costumes, é doutrina bíblica. Simples, mas que são necessários nos lembrarmos. Porque a nossa memória, ela tende a esquecer das coisas básicas. E aí, muitas das vezes, as preocupações do dia a dia acabam nos roubando esta memória. E aí, o escritor está aqui falando. Carta aos Hebreus, capítulo 5, finalzinho aí, e início do capítulo 6, é o nosso texto. Capítulo 5, versículo 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui o autor, assim como Paulo também fala em outros lugares, que não poderia dar comida sólida porque as pessoas iam passar mal. Não poderiam falar uma palavra mais profunda porque eles não tinham capacidade de entendimento. E aí ele fala, olha só, o leite é para quem é inexperiente. Mas só que muitos de nós aqui estamos na igreja o tempo todo, estamos na igreja a vida inteira. Eu, por exemplo, eu sou criado no Evangelho. E aí a gente precisa lembrar que existe coisas na igreja que elas não são temporais. Elas não passam, elas não perdem com o tempo. A Santa Ceia, por exemplo, ela não vai se perder. Ela é um dos símbolos da igreja, uma das doutrinas básicas da igreja. E aí ele parte para o capítulo 6, e aí ele diz aí no versículo 1 do capítulo 6, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas, repita comigo, arrependimento de obras. Então, separa aí, doutrina básica da igreja. A igreja não pode deixar de pregar arrependimento. A igreja não pode deixar de pregar mudança de vida. Quem era uma coisa precisa deixar de ser outra. Se eu estou no Evangelho, precisa haver mudança de vida, precisa haver mudança de caráter, precisa haver uma progressão. A mudança não é instantânea, ela é progressiva, mas precisa haver uma mudança. As suas características da sua personalidade não vão ser perdidas, mas você precisa ter uma mudança, você precisa ter autocontrole, autodomínio. E aí isso é o que? Fruto do Espírito, você precisa ter domínio próprio. Porque o fruto do Espírito não é Deus que vai chegar lá do céu e te dar, não. É você que vai lutando cada dia para manter.
Porque quem controla a sua língua é Deus? Não, quem controla a sua língua é você. Quem controla o seu ânimo, a sua fúria, é você. Quem busca a paz é quem? É você. Buscar a paz e a segui-la. Então nós precisamos entender que nós buscamos o fruto do Espírito, diariamente. Porque todos os dias, as circunstâncias do dia a dia vêm nos roubar. Vem nos usurpar a alegria do Senhor, que a nossa força é. Então nós precisamos entender que Ele está falando que a igreja precisa continuar pregando. E não pode deixar de pregar o arrependimento. O evangelho não pode ser um evangelho de fast food, de facilidades. O evangelho é o evangelho de renúncia. Este é o evangelho verdadeiro. O que nós temos visto aí, eu estou até preparando uma mensagem falando desse assunto. A gente está contaminada na pregação do evangelho pela mensagem de vãs sutilezas e vãs filosofias. Está impregnado. E aí, nós como pastores precisamos entender e ensinar o povo a diferenciar o que é evangelho e o que é filosofia. Porque são muito parecidas. E aí o que a gente tem visto, eu quase não gosto de ver esses caras no YouTube, mas às vezes eu vou lá, só para ver. Não é evangelho, é filosofia. Não é ruim não, tá? Não estou dizendo que é ruim não. Mas não vai te levar para a eternidade não, filho. Porque não vai trazer mudança de vida. Porque não vai trazer mudança de caráter. Não vai trazer arrependimento no seu coração. E aí ele fala, arrependimento das obras mortas. Base fundamental da igreja, fé em Deus. Repita comigo, fé em Deus. Porque a fé em Deus me leva à salvação, porque a salvação ela só pode acontecer através da fé. E a fé em Deus também me leva aos milagres. Nós somos salvos pela graça. E aí, essa graça vem sobre nós como? Através da fé. Então nós precisamos pregar esta fé em Deus para recebermos a salvação e para recebermos os milagres cotidianos. Então são pregações básicas que nós não podemos deixar de pregar. E aí ele fala, versículo 2, ensinamento de batismos. E aí, nós temos aí, vamos chegar em março, a escola vai voltar a funcionar. Na nossa escola de batismo, que é a classe alfa. Falando da mudança de vida, do novo nascimento, da transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós, para passarmos a viver em novidade de vida. Dentro do ensino de batismo tem a progressão, que é a santidade, que é o perdão, que é a reconciliação com as pessoas à nossa volta. Isso é o ensino do batismo. A Santa Ceia. Então tudo isso está aqui dentro. E aí ele fala, nós precisamos estar lançando mão, não somente disso, mas a gente poderia estar falando de outras coisas, mas nós precisamos estar falando desses assuntos, porque nós precisamos entender que Santa Ceia é parte fundamental na igreja. Se eu passo um mês, 2 Santas Ceias, eu não venho em nenhuma. Passa outro mês, 2 Santas Ceias, eu não venho em nenhuma. E eu acho que está tudo certo, eu preciso rever meu evangelho. Eu preciso rever meu contato com a eternidade. Eu preciso rever meus princípios com Deus. Então nós precisamos entender que participar da mesa do Senhor é um privilégio. Deixa aqui abrir um espaço aqui, né? Aqui na igreja, né? Pessoal que é obreiro da igreja, sinta-se privilegiado. Você que é obreiro da igreja, sinta-se privilegiado. Porque você tem uma possibilidade que a igreja te oferece
que é destinado aos diáconos da igreja, que é servir a mesa do Senhor. E tem gente que não vem trabalhar na Santa Ceia. Aqui quando eu cheguei, né, Augusto? Era uma Santa Ceia por mês, só de manhã. O pessoal chegava cedaço aqui, lá na Rua 5. Todo mundo, basicamente todos os obreiros da igreja estavam no dia da Santa Ceia. Porque só tinha uma Santa Ceia para servir. E servia por como? Né, pastor Marvel? Por ordem de chegada. Então, se você chegasse tarde, você não servia a Santa Ceia. Então, as pessoas, 6:00 da manhã, tinha gente chegando para colocar o nome na lista de chegada, para servir a Santa Ceia. Privilégio. Servir a mesa do Senhor. E ainda tinha esse trabalho. Hoje está tudo pronto. Tinha lá o pão para cortar. A sogra do Marvel estava sempre lá, com a Beth. Botar lá o suco de uva lá no cálice. E aí era 300 e tantos cálices. Dava um trabalho. Mas o prazer de servir a mesa do Senhor, privilégio que nós precisamos entender que o Senhor nos concedeu. Privilégio de servir ao Senhor. Privilégio do Senhor ter nos chamado para servir na casa dele. Seja qual for o ministério que você ocupa na casa do Senhor, se sinta privilegiado. O Senhor te chamou para servir na casa dele, isso é um privilégio. Nós vivemos numa república democrática, ou quase, né? E aí nós não temos muita dimensão do reino, da monarquia. Mas servir no palácio é uma honra. Servir na mesa do rei é uma honra. E aí nós temos a possibilidade de todo mês servir na mesa do Senhor. Aquilo que Jesus falou, desejo ansiosamente. Precisa queimar no nosso coração, precisa arder no nosso coração. Não é de vez em quando não, é todo mês. Esse desejo precisa arder no nosso coração. Então esse ensino nosso aqui é para isso, é para arder no nosso coração. A vontade de cear, mas não é só cear por cear. Porque a ceia requer alguns princípios. Eu não posso estar brigado com meu irmão e pegar o cálice da Santa Ceia e beber como se nada tivesse acontecendo. Porque eu estou me tornando réu do corpo de Cristo, do sacrifício de Cristo. Eu estou fazendo uma acusação contra Cristo. Eu estou sendo daqueles que está dizendo crucifica, quando eu tomo a Santa Ceia sem pedir perdão ao meu irmão, sem me reconciliar com o meu irmão. Eu estou fazendo parte daqueles que estavam lá, crucificam. É, meu irmão, é isso. Porque a Santa Ceia, o cálice é o cálice do perdão. E nós precisamos lembrar disso. Não precisávamos falar disso, mas é necessário. Parece um paradoxo, que é um paradoxo, mas nós precisamos falar disso. Princípio, perdão. Assim como o Pai nos perdoou, nós perdoamos uns aos outros. Assim como o Pai nos amou, nós amamos uns aos outros. Não olhando as imperfeições do irmão, porque aí a gente não vai amar nunca. Mas assim como o Senhor não olhou as nossas imperfeições, assim também precisamos ter o nosso olhar para com o irmão. Nós precisamos ter o olhar assim com o outro. E entendermos que somos chamados para isso. E aí ele continua falando dos ensinos fundamentais e básicos da igreja. Ele fala da imposição de mãos. Pastor, o que é imposição de mãos? Imposição de mãos é transmissão de autoridade. Toda vez que alguém vem trabalhar no ministério, ou o líder ora,
ou chama os pastores para orar. Porque quando o líder ora sobre a pessoa, quando os pastores oram sobre a pessoa, há uma transmissão de autoridade. A transmissão de autoridade é tão séria, e quando Deus fala para Moisés assim, ó, Moisés, separa 70 homens, dignos, respeitáveis, irrepreensíveis, cabeça do povo. Eu não vou dar poder a esses caras não. Eu vou tirar a autoridade que eu dei a você e vou passar para eles. Olha só. Deus tira da autoridade que deu a Moisés e passa para os 70 juízes. Isso é transmissão de autoridade. Isso acontece como? Com posição de mãos. Então, quando nós oramos pela vida de alguém impondo as mãos, nós estamos transmitindo autoridade. Então, isso precisa ser pregado, isso precisa ser ensinado, isso precisa ser instruído. A gente não pode achar simplesmente, o pastor orou, colocou a mão, não. A autoridade sobre a vida do pastor Renê, sobre a vida do pastor Marvel, sobre a vida do pastor Edenilson, sobre a minha vida, quando nós oramos com imposição de mãos, é passada para você. Você é um representante da igreja onde você estiver. Aonde você estiver, se você está lá na recepção, como obreiro, como sentinela, como recepcionista, você é uma autoridade da igreja, porque foi orado sobre você com imposição de mãos. Aonde você estiver levando o nome da igreja de Nova Vida, você é uma autoridade da igreja de Nova Vida, porque foi orado sobre você com imposição de mãos. Assim como Moisés orou pela vida de Josué e passou para ele. E aí, esse texto aqui é muito lindo. Deixa eu achar ele aqui. Deuteronômio 34, 9. Coloca aí para nós, por favor. Está lá. Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de... Porque Deus transmitiu para ele. Porque o Senhor passou para ele. Está lá escrito isso. Porque Moisés havia imposto as mãos sobre... Ele estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Deus concedeu? Porque o Espírito Santo de Deus concedeu? Porque Jesus concedeu? Porque Moisés orou sobre imposição de mãos. Então nós vemos aqui isso acontecendo na prática. Então nós precisamos entender que é um privilégio estarmos servindo na casa do Senhor. Sermos chamados para servir na casa do Senhor. Não é um fardo, é um privilégio. E essa autoridade, ela é transmitida. E aí, Paulo falando com o pastor Timóteo, que é o personagem nosso deste ano aí, do nosso ano do discipulado. O apóstolo Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: não seja negligente para o dom que recebeu, o qual lhe foi dado mediante a profecia com imposição das mãos do presbitério. Então, olha só, não podemos ser negligentes com o dom que recebemos. Final do ano, permitindo Deus, né, Ju? Nós vamos fazer lá o Paixão Ministerial, que é um curso que você descobre ali, né? Não 100%, mas em via de regra, o seu dom para servir na casa do Senhor melhor. E aí você entende que cada um de nós tem um dom diferente, que se completa no outro. O que falta em mim, sobra no pastor Marvel. O que sobra no pastor Marvel, falta em mim. E vice-versa. E a gente se completa. Assim como a gente se completa com o diácono Luiz, com o diácono Augusto, com a diácono Elizabeth, com a Rosa, cada um. O que falta em mim, o outro superabunda ali. O que sobra nele, vem para mim. E a gente vai se completando como igreja. Isso é igreja, frutificando a cada dia. E isso acontece na imposição de mãos. E aí, a quinta doutrina aqui para nós, a ressurreição dos mortos. Nós temos uma data de validade aqui. Nós não viemos nós viemos deste mundo, mas nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos aqui.
Nós estamos aqui, mas nós temos uma pátria celestial, aonde estamos destinados a viver a eternidade com Deus. E nós precisamos falar com as pessoas, o mundo não se encerra aqui, o princípio da nossa vida não é esse. O apóstolo Paulo fala, o nosso sofrimento momentâneo nessa terra, ele vai resultar num peso de glória para nós. Então nós precisamos falar com as pessoas, aqui nós estamos de passagem, nós não somos deste mundo, nós temos uma pátria celestial. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, capítulo 15, versículo de 52, ele diz assim, ó: no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós, os vivos aqui, seremos transformados. Então nós temos uma herança de vivermos na eternidade com Deus, de termos um corpo glorioso para poder entrar na glória do Senhor. A glória que foi perdida lá no Éden pelo pecado, há de ser restaurada. E nós teremos esse corpo glorioso para entrar na glória e na eternidade com Deus. Então isso é necessário lembrarmos desses detalhes. A nossa vida não pertence a esse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos um lugar para chegar, nós temos um destino para chegar. E aí nós precisamos falar do juízo eterno, que o Senhor há de separar o joio do trigo, os bons dos maus. Você lembra da parábola do joio e do trigo? A semente lançada na terra, a semente boa, mas da noite o inimigo vai lá e semeia a semente ruim junto. E aí quando começa a crescer, o dono da lavoura vai lá e olha, opa, mas eu só lancei semente boa. Tem semente ruim aqui. E aí ele entende que aquilo foi semeado no meio. E aí o que os servos dizem? Vamos arrancar semente ruim. E aí o Senhor fala, não, deixa ela aí. Na hora da colheita, na hora certa, vou tirar e dar um destino próprio para cada um. Quem é joio? O inferno. E quem é trigo? A eternidade. Este é o propósito de nós estarmos aqui. De sermos trigo. De fazermos parte daqueles que serão separados. Porque o Senhor fala, João Batista vos batizou com água, mas eu vou vos batizar com Espírito Santo. Aí tem gente que fala assim, o Senhor vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não vai não, não vai não, não vai não. Ele não vai batizar com o Espírito Santo com fogo não. Não, pastor, não. Lê o texto com cuidado. Lê o texto com cuidado. Ele não vai batizar com o Espírito Santo com fogo não, gente. Ele vai batizar com o Espírito Santo. E com fogo, aí é juízo. Batismo é com o Espírito Santo, fogo é juízo. Com fogo ele vai separar. Com a pá ele vai separar o que presta do que não presta. O batismo é com o Espírito Santo, gente. O fogo é juízo. Lê o texto com cuidado. Não vai direto se empolgando, não. Ah, eu quero ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Não faz isso, não. Lê o texto com cuidado. Ele vai nos batizar com o Espírito Santo. Com fogo, ele vai separar o joio do trigo. O bons dos maus. E aí, como diz lá no final do texto de Malaquias, ele vai mostrar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E vai mostrar a diferença que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena se devotar ao Senhor. Vale a pena estar aqui servindo aos irmãos na casa do Senhor. Então é um privilégio estarmos aqui servindo ao Senhor. Porque no tempo oportuno, no tempo certo, o juízo vai vir sobre os filhos da perdição, sobre os filhos da desobediência. E nós precisamos fazer parte daqueles que obedecem a palavra do Senhor. Daqueles que seguem os princípios do Senhor. Pastor, eu vou servir aqui na casa do Senhor. Eu vou devotar o meu tempo servindo as pessoas aqui na casa do Senhor. E no final, o que eu ganho com isso? Ah, chegou na parte boa. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Chegou na parte boa. Fala para o seu irmão aí, ó, ele chegou na parte boa. Chegou na melhor parte.
Primeira carta de Paulo às Tessalônicas, capítulo 4, do versículo 16 em diante, ele diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ao ouvir o som do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, filho, as dores que você sente aqui, acabou. O sofrimento aqui, acabou. A discórdia aqui, acabou. A perseguição aqui, acabou. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, quando o Senhor vier nas nuvens, nós vamos encontrar com eles. E não será por um tempo determinado, será para sempre. Esse corpo corruptível, que perece, que fica doente, que passa as mazelas desta vida, que passa as intempéries desta vida, o Senhor nos promete um corpo glorioso. E nós vamos para um lugar onde não haverá choro nem ranger de dentes. Não haverá mais lágrimas, porque o Senhor enxugará do nosso rosto toda lágrima. Aquilo que é precioso aqui, na eternidade, é lixo. É descartável. Porque o que a Bíblia diz sobre o céu? As ruas são de ouro. Aqui as pessoas matam por isso. Enquanto lá você pisa. Aquilo que é valioso aqui, lá no céu, é normal. Porque nós temos uma promessa de vivermos na eternidade junto com Deus. Aquilo que é valioso aqui, lá não tem valor. Mas o que nós buscamos, como Pedro diz, nós buscamos as palavras da vida eterna. Não estamos interessados em pães, em peixes. Não estamos interessados em comida. Não estamos interessados no tempo presente. Nós estamos interessados em vivermos a vida eterna com o Senhor. Então, queridos, lembre desta palavra. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer desses princípios. Não podemos nos deixar enganar por um outro evangelho, que ele seja sempre anátema, que ele seja sempre maldito. Um evangelho que não fala de transformação, um evangelho que não fala de arrependimento, um evangelho que não fala de reconciliação com as pessoas. Esquece. O evangelho é renúncia. O evangelho é abandonar o pecado e viver em novidade de vida, buscando a santidade com o Senhor todos os dias da nossa vida. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esta é a nossa mensagem. Mas pastor, essas mensagens lá no YouTube ninguém quer ver. Problema de quem quer ver mensagem de engano. Problema de quem quer ver mensagem de fast food. Mensagem que só acaricia a alma e o ego. Sabe para onde essa mensagem vai levar? Vai levar para o inferno. Porque não traz transformação. O que nos leva ao arrependimento é a mensagem da verdade. Cristo veio nos resgatar da morte e do inferno. Nós estamos aqui não é para enganar ninguém, nós não estamos aqui para mentir para ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade revelada em Cristo. Nós precisamos lembrar sempre, nós temos um tempo determinado para todas as coisas. E nós não podemos nos iludir. O Evangelho, ele é o Evangelho da renúncia, da transformação de vida. Então, se você está fazendo alguma coisa que você fazia no tempo que você estava no mundo, alguma coisa está errada. Você precisa dar um novo passo. Caminhar para uma nova vida. Caminhar para um novo tempo. De viver segundo os princípios da palavra do Senhor. Então, guarde esta palavra no seu coração. São elementos básicos. E aí é como o autor do Hebreus está falando. Nós não podemos continuar tomando leite, não, filho. Já acabou esse tempo. Nós somos uma igreja com 28 anos. Nós não somos mais crianças. Nós não estamos mais engateando. Nós estamos aqui para comer comida sólida. Nós estamos aqui para comer a comida da verdade. E se não fizermos assim, o Senhor pedirá conta a nós. Porque naquele dia, ninguém vai poder falar assim, poxa, ninguém pregou essa mensagem para mim. Aí o Senhor vai falar, não, pastor Jorge estava lá, dia 18 de janeiro. Pastor Jorge estava pregando essa mensagem. Você não vai poder querer ser inocente diante desta mensagem. Porque o Senhor não tem inocente por culpado, nem culpada por inocente. Você ouviu a mensagem do Evangelho, você ouviu a mensagem da verdade. Você ouviu a mensagem da transformação.
Ah, pastor, eu prefiro ir lá para o YouTube. Tá, vai. Dá a curtida lá, olha lá, vê lá. Mas aí eu te aviso mais uma vez. Não vai te levar para a eternidade. Porque lá não tem transformação. Lá não tem mudança. Venha como está e continue o mesmo. Esse não é o evangelho, não. Esse é um outro evangelho. Que o apóstolo Paulo diz que é maldito. Então nós estamos aqui para pregar a mensagem que Cristo deixou. Vamos pensar. Mensagem de Moisés, arrependimento. Mensagem dos salmistas, arrependimento. Mensagens dos profetas, arrependimento. Mensagem de João Batista, arrependimento. Mensagens de Jesus, arrependimento. Mensagem dos discípulos e apóstolos de Jesus, arrependimento. Será que todo mundo está errado? Esse camarada aí pregando o evangelho da facilidade está certo? Sei não. Prefiro ficar com esses todos que eu citei do que ficar com essa rapaziada que está bombando aí nas internets aí. Então, filho, presta atenção. O evangelho é mudança de vida, uma nova vida em Cristo. E é isso que Ele quer para você. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos leve a conhecê-lo cada dia mais e mais. E que ao participar da mesa do Senhor, nós possamos lembrar que quando nós comemos indignamente, nós nos tornamos réu do sangue do Senhor. E nós precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou, amando uns aos outros e perdoando uns aos outros, que é só assim agradaremos o coração do Pai. Nesta noite, nós estamos aqui para participar da mesa. E este é o momento de oportunidade de examinar o nosso coração, como o apóstolo Paulo diz. Examine, pois, cada um a si mesmo, para que possa comer do pão e beber do cálice do Senhor. Porque se fizermos indignamente, nós traremos condenação sobre nós mesmos. Então este é o tempo, esta é a oportunidade de vivermos para a louvor e glória do Senhor.